ele disse que subiu uma coluna de fumaça de cerca de 10 mil metros de altura, a uma distância assim, de cerca de 50 quilômetros da cidade. Inclusive, ele utiliza até um termo assim, muito utilizado na aeronáutica, ele diz assim, que o céu estava um céu de brigadeiro, o céu estava muito claro, então foi perfeita, foi nítido isso aí, né? essa visão que ele teve lá. Porque já se fala muito nisso, né? E tem mais, né? E tem mais. Quando foi, parece que 2 dias depois, apareceu alguém lá, uma Hilux preta, e levou o ovo do ET. Levaram. Desapareceu o ovo do ET lá, né, da cidade. Para aquele lugar, você está no oceano, você vai ver monstros marinhos. Você está no ar, no espaço cósmico, você vai ver outras coisas. Você vai ver os UFOs, né? Os OVNIs são os monstros marinhos da aeroespacial, vamos dizer assim, né? Se é que dá para fazer essa relação. A ONU nunca disse um avião. Ela teve contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz explosões, teses, mestrados, historiadores e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Nucleaté, Eduardo Oliveira, o nosso Einstein de Taubaté. Como estás? Ô, louco, teve um dia que eu fui o Oppenheimer de Taubaté, né? Acho que... Mas aí já tinha gastado o Oppenheimer, então... Mais um dia no paraíso. É aí que o senhor se engana, fica vendo. E lá, de Jaboticabal, Gustavo Cornaccione, o nosso Oppenheimer de Jaboticabal. Como estás? Estou bem, estou para casar com o tema do episódio, estou bombástico. Mas você falou de Jabuquixadá e eu esperei que você ia dizer que eu seria o Barroso de Jabuticabal. Melhor não, né? Não. Melhor não. Não é uma boa ideia. Não, melhor não. Não é uma boa ideia nesse momento. Mas pode ser. Poderia, mas não. Meus caros, estamos aqui presentes para mais um episódio do nosso podcast O Contato, depois do episódio com o Rony Goltar aqui. Meus amigos, que episódio maravilhoso que foi. Rony, um grande abraço para você, meu caro. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. E se você não ouviu o episódio com o Rony Goltar do Relatos Flutuantes, recomendo. Você vai ver um papo muito gostoso, um papo muito maneiro, onde a gente falou de tudo, né? De relato de brinquedos e várias coisas. Enfim, mas tá aí, tá o nosso episódio da semana passada, que né, ficou marcado aí na história do nosso podcast. E hoje nós teremos um papo interessante. Faz tempo. Ô Guto e Eduardo, faz quanto tempo que a gente não traz uma tese de mestrado aqui com a pessoa que fez ela pra gente dar uma esmiuçada, hein? Faz tempo, hein? O último episódio nesse sentido foi com o João Francisco Chiran, né? Verdade. Foi com ele. Verdade. Já tem um tempinho. Já tem um bom tempo já. E eu tava sentindo falta, cara, de um acadêmico aqui com a gente. E historiador também, né? Olha, aqui nós já trouxemos filósofo, psicólogos e historiadores, por enquanto. Né? Físico a gente não trouxe também? Se a gente considerar o Eduardo no começo do programa, o físico também, né? Teve a turismólogo que chama? Isso, não, é turismo. Teve a Carol. Aí eu sou ignorante, eu não sei, mas acho que é turismólogo. Não, acho que é só turismo, né? Acho que não, é só mas turismo o que eles falam em turismo é turismólogo. Rapaz. Acho que eu não sei, eu sou ignorante, mas deve ser. Não sei também.
Não sei também. Você no comentário que gosta de xingar a gente, bota aí no comentário. Ou o turismólogo é o turista e o fólogo junto. Pode ser. Seria bem o caso dela. Primeiro com tese foi o Edgar Smanioto, né? Depois que veio a Carol. Hoje teremos mais um papo com um acadêmico, mais um papo maneiraço sobre uma tese de mestrado. Esse voltado um pouco menos para a ufologia e mais para as questões militares e segredos militares americanos que escondem aqui dentro do nosso país. E por falar de segredos militares que escondem no nosso país, meu caro Gustavo Cornacchione, ruído oficial, meu caro, como estamos? Estamos entrando aí na última semana de campanha, agora é a hora certa para você adquirir seu exemplar de ruído oficial. Já estamos na última semana, então o livro vai chegar rapidinho na sua casa. A campanha já está acabando. Então entra lá em catarse.me, digita ruído oficial na busca, vai achar a página da nossa campanha, ou você pode encontrar também espalhado por todos os lados no nosso Instagram e na descrição dos episódios no Spotify. E é isso, se você não viu, não estava sabendo disso, então em qualquer lugar que você segue a gente, você já deve ter visto essa publicação do ruído oficial. A próxima vez que nós falarmos sobre ruído oficial aqui no podcast O Contato será oficialmente a última semana, só que nós lançaremos o episódio 2 dias depois a campanha finaliza, porque ela finaliza no dia 11 de setembro. Esse episódio está indo ao ar no dia 2 de setembro. Então na semana que vem nós traremos mais um episódio que lembraremos vocês sobre ruído oficial e Zé Fini, o Catarse. Só que o livro estará disponível, a Amazon, Edições Cosmo, enfim. E em novembro estaremos presentes na ETXP em BH, organizada pelo nosso caro amigo Morgan Almeida, do Projeto Contato Podcast. E lá teremos também livros para venda e autógrafos. Então, até quem comprou o livro pelo Catarse poderá ir até a ETXP para conseguir o seu autógrafo. E de repente você não conseguiu comprar no Catarse, mas quer comprar lá na ETXP, você também terá o direito do autógrafo. Olha que legal. Pô, mas agora você criou uma responsabilidade pesada em cima de mim, hein, velho? Porque eu vou ter que aprender a escrever até novembro. Exatamente, só sabe escrever digitando, vai ter que aprender a escrever com a caneta. O Vale Digital? Vale Digital? Batom? Isso que eu ia falar, Guto. Você pode passar a tinta da caneta no dedão ali e passar na página da pessoa. Pode ser batom, né? Posso deixar um beijo. Melhor. Pode ser. Legal. Pode ser. Mais íntimo. Sim, eu concordo. Eu pensei... Eu ia dar outra ideia, mas é melhor não. Não. Eu pensei, assim tá eu bom. acho que outra ideia pior aqui também é melhor não. Chega. Bom, vamos lá. Então tá isso, tá? Feito o convite pra vocês nos conhecer. Fica aí o recado. Vocês vão ouvir a gente falar bastante disso daqui pra frente. Vai ter uma galera lá dando palestra, fazendo workshop, todas essas coisas, né? Vai ter bastante gente. Marco Leal, PH, Arthur Neto, tem muita gente. O Jackson. Isso. Teve live nossa recentemente, o Fofoca. Lá a gente falou um pouquinho mais, mostramos algumas imagens. E tem o perfil da ETXP que estará fixado nas informações do nosso episódio. Tá certo? É isso, meus caros. Mais alguma informação? Acho que não, né? Não, vamos pra conversa. É isso aí. Vamos então, meus caros, ao papo com o historiador Tácito Rolim sobre as possíveis explosões nucleares em Quixadá. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast.
Muito bem, então, meus caros, vamos ao que interessa. Papo interessantíssimo. Hoje, um papo acadêmico, onde mergulhamos em uma das histórias mais enigmáticas e pouco conhecidas no Brasil. A possibilidade de que testes nucleares tenham sido realizados em pleno sertão nordestino no século XX. Essa narrativa, cercada de mistério, se conecta à intensa casuística ufológica da região, em especial o município de Quixadá, conhecido como um dos maiores polos de relatos de discos voadores do país. Para explorar este tema, recebemos o historiador Tácito Rolim, professor da Universidade Estadual do Ceará, campus lá do Quixadá, e em sua pesquisa de mestrado, Tácito investigou notícias veiculadas entre 1956 e 59 e se deparou com algo surpreendente. A menção, ainda que breve, feita pelo historiador pernambucano Leôncio Basbaum sobre uma suposta explosão atômica no Nordeste. Ao seguir essa pista, encontrou em jornais da época 48 relatos de fenômenos estranhos que descreviam clarões no céu, estrondos, tremores de terra e objetos luminosos que aterrorizavam a população cearense. Uma história em que fronteiras entre ciência, história e ufologia se entrelaçam. Seja bem-vindo, meu caro professor Tácito Rolim, ao O Contato Podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o Gustavo e a você, Vinícius e Eduardo, pelo convite para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão interessante. Muito bem. Ô Guto, eu vou pedir para você, antes da gente começar aí a nossa sabatina sobre a tese maravilhosa do professor, eu queria que você fizesse aquele background que todo ouvinte do podcast O Contato já está acostumado em saber como Gustavo Cornacchione, em suas pesquisas mirabolantes, encontrou o professor Tácito Rolim. Acho que a gente tem que criar uma vinheta para esse momento do começo do episódio, chamando Contextualiza. Sabe, bota uma vozinha, contextualiza! Sabe? Vamos criar isso pro próximo episódio já. Perfeito. Pra esse já. Bota depois disso aqui que eu falei, já bota contextualiza. Isso. Bom, então, o que acontece? Eu tava numa fase ali da minha vida e resolvi estudar histórias de Quixadá. Quando eu tava escrevendo o livro Ruído Oficial, ao mesmo tempo, eu tinha começado anteriormente um outro livro e uma história era lá de Quixadá, do caso do Barroso, né? E estudando sobre Quixadá, eu vi que tinha muita história, eu já sabia que tinha, lá era um hotspot e tal. Então você vai vendo mais casos e mais casos. Caso Barroso na década de 70, eu fui vendo casos cada vez mais para trás. E nas pesquisas, né, pelas interwebs da vida, eu achei uma matéria que foi publicada no G1, já tem um tempo, e tava lendo aquela matéria, no meio dela tava falando sobre os casos lá de Quixadá, e no meio tinha um parágrafo que falava sobre um professor de história que estava pesquisando supostas detonações nucleares no sertão central. E que nessa pesquisa dele, né, ele cruzou com 48 relatos de fenômenos anômalos. Pera, como assim? Só que o que mais me chamou a atenção, que eu fiquei mais curioso, não é nem assim, fenômeno anômalo em Quixadá. Ok, tô lendo um livro sobre isso, já sei que se fala dessa história. Que história é essa de bomba atômica explodindo no Nordeste? Eu falei, não, eu preciso falar com esse professor, eu preciso encontrar ele, a gente precisa conversar sobre essa história. E aí, usando meu treinamento de espião russo, eu encontrei, e o treinamento de espião russo me levou a fazer o quê, né? Enviar um e-mail para a Universidade do Ceará pedindo usei altas táticas de espionagem, né? Olá, cara, Universidade do Ceará. Mandei um e-mail e eles me retornaram com o e-mail do professor, falei com o professor, trocamos um WhatsApp, conversamos, estamos aqui agora. Tá contextualizado para vocês, minha gente, como chegamos ao professor Tácito Rolim. Então, professor, agora contigo, a palavra é contigo. Gostaria que o senhor se apresentasse formalmente ao nosso
ouvinte, né? Quem é o professor Tácito Rolim e quais são as suas obras, quais são os seus trabalhos? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Eu sou professor de História Contemporânea, né, da Universidade Estadual do Ceará, no campus, exatamente na cidade de Quixadá, né, há um campus avançado lá na cidade de Quixadá, eu sou professor lá de História Geral e Contemporânea. Eu estou na cidade desde 2012. O senhor é natural da onde? Eu sou natural de Fortaleza mesmo. Ah, Fortaleza. Essa pesquisa, né, que vocês estão fazendo referência, é a pesquisa de mestrado, né, que deu uma dissertação que foi defendida em 2003 na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Na verdade, foi uma pesquisa que começou um pouco até na minha graduação, mas aí no mestrado deu para desenvolver um pouco mais. Em seguida, eu parti para o doutorado, e no doutorado eu terminei em 2012, quando eu fiz na Federal Fluminense, lá em Niterói. O meu objeto de pesquisa, à época, era exatamente a Guerra Fria, as relações entre Brasil e Estados Unidos na Guerra Fria. Essa tese, né, de doutorado, ela deu um livro que se chama O Mundo na Era Atômica, né? O Brasil na Guerra Fria nos anos 60, nos anos 50. E eu consegui, né, transformar essa tese nesse livro. E nesse livro eu não exatamente investigo essas questões do mestrado, mas a minha pesquisa de mestrado serviu exatamente como trampolim para que eu investigasse as relações entre Brasil e Estados Unidos na Guerra Fria com uma abordagem, digamos, um tanto diferenciada, né? Porque eu não foco tanto nas questões da política e da ideologia, mas mais nas questões que envolvem ciência, tecnologia, essas coisas todas. Quando você aborda a Guerra Fria nessa perspectiva, né, da ciência, da tecnologia, aí você começa, um monte de coisa começa a aparecer, né? Porque nessa abordagem da política e da ideologia, a coisa fica muito simplificada, né? Que fica aquela coisa capitalismo versus comunismo, então parece que a gente explora, né? Se você pegar os materiais didáticos e tal, às vezes até alguns livros acadêmicos mesmo, eles se detêm muito essa questão política ideológica. E eu acho que precisa ir além, né? Você precisa incorporar outros elementos, principalmente esses elementos da ciência, para você poder entender a Guerra Fria. Não, então foi aí que no mestrado, né, que já foi feita referência ao livro do Basbal, né? E o Basbal é muito taxativo, né? Ele tem um livro que se chama Caminhos Brasileiros do Desenvolvimento. Esse livro foi escrito em 1960. E ele faz uma afirmação, né, muito taxativa no livro, né? Ele diz que, vou aqui citar textualmente, ele diz assim: ainda recentemente os Estados Unidos fizeram explodir uma bomba atômica nos céus do Nordeste sem que o governo brasileiro tomasse qualquer providência. Então ele afirma isso, né? Então a minha pesquisa, na verdade, ela começou a partir do momento que eu tomei conhecimento desse livro, né? Especificamente dessa citação no livro do Basbal. Então eu fui, como ele não disse exatamente onde, não disse exatamente quando, né? Porque ele fala assim, ainda recentemente, né? É uma coisa muito vaga. Mas ele diz que foi na atmosfera. Ele diz que nos céus do Nordeste, foi um teste atmosférico, né? Sim. Então o que é que eu podia fazer, né? Vamos pesquisar, né? Então eu fui pesquisar nos jornais, né? Nos jornais aqui que eu tinha disponível aqui na hemeroteca da Biblioteca Pública. Então eu escolhi um jornal e desse jornal eu vi todos os exemplares desse jornal em 4 anos, né? De 56 até 59. Porque ele falou que, como foi alguma coisa que aconteceu ainda recentemente, então imaginei que alguma coisa que aconteceu em 59, 58, 57, alguma coisa assim. Então eu dei essa margem de 4 anos, né, e fui ver tudo. E nessa minha pesquisa, nesses jornais, eu encontrei, né, isso que foi feito referência desses 48 episódios, né, que eu chamei de episódios bizarros, né, coisas estranhas. O que eu procurava no jornal era o bizarro, né, era o insólito, né. Eu não queria saber de uma eleição, de um crime que aconteceu na cidade, eu queria saber de coisa estranha, né. Tudo que parecesse estranho, eu guardava, né, eu reservava essa matéria aqui e fazia as minhas anotações sobre ela. Caramba, eu tô me vendo. Mas assim, aparecia matéria do tipo suíno com cabeça de gente, nasceu na cidade lá então é coisa estranha mesmo, né? Surto de difteria, surto de tifo na cidade de não sei da onde, né? Então apareciam as coisas mais estranhas, né? Então tudo que era estranho, né? Eu estava pesquisando uma explosão nuclear, né? Então tudo que era estranho, né? Quando eu vi essa coisa do suíno com cabeça de gente, né? Eu pensei assim, de mutação genética, né? Será que isso é alguma mutação, alguma coisa
coisa que aconteceu aí, né? Então eu fui guardando, né? Mas o que eu observei é que, na verdade, essas coisas eram muito raras, né? Esse surto de doença, de coisa. O que acontecia com mais frequência eram os objetos luminosos, clarões, estrondos e tremores de terra. Então, no total, apareceu cerca de 48 matérias em 4 anos sobre, né, que falava diretamente sobre isso. E o mais curioso, desses 48, apenas um em Quixadá. Mas assim, o episódio de Quixadá também foi o episódio, né? Foi o episódio mais marcante que aconteceu, né, de todos esses que eu fiz levantamento. Que episódio que foi? O que aconteceu nesse aí? Certo, o que foi que aconteceu em Quixadá? Inclusive, isso é uma coisa pouquíssimo explorada, né? Quixadá é muito conhecida pelos fenômenos ufológicos, né? Muito conhecido por tudo isso, mas praticamente não há nada não se fala sobre isso que aconteceu em julho de 1958, ao meio-dia, na cidade de Quixadá. Isso aí está registrado na imprensa local da cidade. Eu sei que tá, porque eu tenho uma informação de segunda mão falando sobre isso, mas eu não tenho os jornais da cidade, esses jornais simplesmente, ninguém consegue encontrar esses jornais. Tinha um jornalzinho lá que era publicado na cidade, mas isso foi publicado nos jornais aqui em Fortaleza. Então, o que foi que aconteceu, né, em finais de julho de 1958 no Quixadá? Ao meio-dia, aconteceu uma explosão nos céus, mas assim, uma explosão muito grande mesmo. Então, as pessoas saíram muito assustadas, né? As pessoas saíram de suas casas e as pessoas ficaram com muito medo, né? Isso aí está registrado no jornal. As telhas da casa, né, tremeram, né? Elas se deslocaram de lugar, né? Foi uma coisa assim muito absurda que aconteceu, que não se sabe exatamente o que foi. A questão é, nesse momento na cidade estava na cidade um deputado estadual aqui do Ceará. O nome dele é Sebastião Brasilino de Freitas. E ele é da aeronáutica. Então ele estava lá, ele viu, ele estava no dia dessa ocorrência. Então ele viu que subiu, isso aqui são descrições que aparecem na imprensa, né? Ele disse que subiu uma coluna de fumaça de cerca de 10 mil metros de altura, a uma distância assim, de cerca de 50 quilômetros da cidade, né? Ele fala lá, ele disse que viu isso. Inclusive, ele utiliza até um termo assim, muito utilizado na aeronáutica. Ele diz assim que o céu estava um céu de brigadeiro, né? O céu estava muito claro. Então foi perfeita, foi nítido isso aí, né? Essa visão que ele teve lá. E ele morava em Fortaleza, ele foi para Fortaleza, ele comentou isso na cidade, né? E na cidade repercutiu também na imprensa local da capital, Fortaleza, né? Então foi essa matéria que eu tenho, né, do jornal O Povo, que fala sobre isso. Outros jornais também da cidade também falaram sobre isso. Então se falou muito sobre isso, né? As pessoas não sabiam o que tinha acontecido e tal. Mas assim, ninguém morreu por conta disso, não que se saiba. Não teve nenhum grande dano material com relação a isso. Parece que algumas pessoas da aeronáutica foram a Quixadá fazer algum tipo de investigação, né? O jornal, ele cita alguma coisa sobre isso, mas assim, a coisa, você sabe como são essas coisas, né? A gente se fala muito nos primeiros dias, mas depois, daqui a uma semana, 2 semanas, daqui 30 dias, ninguém está mais falando sobre isso, né? Então a coisa meio que caiu no esquecimento. Então aconteceu alguma coisa muito estranha na cidade, uma coisa que está registrada, há registros disso, né? Desse acontecimento, que eu não sei, ninguém sabe exatamente o que é. Eu tenho alguma, né? As pesquisas que eu fiz, elas me levam a imaginar que isso tem alguma relação com a questão da corrida espacial. Não, né? Quer dizer, você vê que eu não cheguei nem nos testes atômicos ainda, né? Isso depois foi apropriado como tendo sido um teste atômico. Posteriormente, isso foi apropriado como tendo sido um teste atômico. Mas na época não se falava nisso. Na época se falava o que a imprensa dizia, né? Pegava os relatos da população, o final do mundo, né? Diziam que era um foguete, né? Que tinha sido lançado de Fernando de Noronha. Por quê? Porque na época, né? A partir de janeiro de 57, os americanos, o governo brasileiro cedeu ao governo americano a ilha de Fernando de Noronha, né, o arquipélago, melhor dizendo, para que lá fosse instalada uma estação de rastreio de mísseis e foguetes teleguiados. Então lá funcionou realmente uma estação, inclusive muito moderna, né? O que havia de mais moderno na tecnologia de rastreamento de mísseis e foguetes foi construído em Fernando de Noronha. Como havia outras estações nas Antilhas, né? Ali vem descendo ali de Cabo Canaveral na Flórida, né? Então esses foguetes, esses mísseis estão sendo testados, eles são rastreados. Até a última estação é a Ilha de Ascensão, que fica já mais ali no meio ali do Atlântico, né? Fernando de Noronha fica aqui bem próximo à costa brasileira. Mas eles precisavam, era essencial, né? A construção dessa estação fixa de rastreio
E a partir de janeiro de 57 eles estavam lá. Então, quando aconteceu isso, né, as pessoas, quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente se apropria das coisas que estão próximas da gente, né? Então, se você viu uma explosão em 1958, você vai dizer o quê? Tem uma estação de mísseis e foguetes em Fernando de Noronha. Então, deve ter sido isso, né? Então, assim, né, em algum momento, assim, se fosse hoje uma explosão, a gente falava, foi um atentado terrorista. Então, cada época tem uma maneira, né, onde a gente vai ser a primeira explicação que a gente procura. Então, as pessoas falaram sobre isso, né? Isso aí foi em 58, né? 58. Julho de 58. Eduardo, em 58, você que é o nosso cara da aviação, a gente já tinha caça militar, essas coisas, quebrando barreira do som, assim? Nos anos 50, tinha um F-80. Os soviéticos e os americanos também, né, aqui no Ocidente, já se fazia experimentos lendários de aviação. A gente tinha aí o começo nos anos anteriores, aeronaves que eram propelidas por foguete para fazer uma ascensão mais rápida até as camadas um pouco mais superiores da atmosfera, né, até a estratosfera, pelo menos. E aí, inclusive, esses voos foram as primeiras experiências envolvendo a prática de astronáutica. Então, aprendeu-se a noção básica da prática da manobrabilidade de naves no espaço por meio de voos como esse. Tinha uma versão do Starfighter da NASA, que era usado para treinamento de astronautas, para testes e tal. Inclusive o Neil Armstrong teve um incidente com ele, que ele quase não conseguiu recuperar a aeronave e se não tivesse recuperado teria morrido, em que um procedimento como esse era feito. O X-15 também, o X-15 inclusive foi em anos anteriores, eles tinham propulsores de gás frio, como naves espaciais mesmo, porque elas voavam tão alto, né, chegavam tão alto, que o ar era tão rarefeito que as superfícies de controle aerodinâmico que um avião comumente usaria já não tinham mais efeito. Então ele precisava desses jatos de gás frio posicionados em alguns lugares da aeronave para poder controlar a altitude. Então já existia testes desse tipo, sim. A gente não tinha uma astronáutica propriamente desenvolvida, né? A corrida espacial estava chegando nesse nível, mas a aviação, a aeronáutica já estava assim, fazendo coisas que eram altamente pioneiras para a época, e que é uma pena que não tenham continuado depois, porque justamente com o esfriamento da corrida espacial, esses experimentos de aeronáutica meio que também perderam o sentido, entendeu? Eu perguntei isso porque eu pensei aqui se esse estrondo, esse barulho que assustou todo mundo lá, não poderia ter sido um avião rompendo barreira do som. É por isso que eu perguntei da época, né? Se nessa época isso já poderia acontecer. Eu acho que poderia. A gente não tinha aeronaves dessa no Brasil ainda, pelo menos não que eu me recorde. Sim. Existe uma diferença muito grande também de um estrondo de uma aeronave quebrando a barreira do som e uma explosão de grandes proporções. Sim, tudo bem, mas é que são barulhos muito altos que ninguém naquela região, naquela época, estaria acostumado teria como discernir entre um e outro. Foi um barulhão, né? Justamente o que eu ia comentar. Existe essa diferença, mas na época ninguém ali teria ouvido nenhum dos dois. Então eles não saberiam discernir. Seria realmente um estrondo muito alto, muito grande, e ficaria no ar, né? Literalmente o que era a fonte desse som. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Mas, professor, o senhor estava contando pra gente como chegou nesse caso de Quixadá e desses 48 relatos de fenômenos estranhos. Mas a sua busca não era essa. A sua busca era, mais precisamente, sobre aquela alegação de detonações nucleares ocorridas nos céus no Nordeste. Isso. Como que você chegou em evidências
sobre isso. Certo. Eu queria lembrar que na cidade de Quixadá, na época desse ocorrido, né, esse deputado, ele estava lá. Esse era um deputado da aeronáutica, né? Então eu imagino que se fosse alguma coisa relacionada com um avião, né, talvez ele soubesse, né? O Brasil nessa época já tinha alguns aviões a jato, mas não tinha acho que não tinha nenhum avião supersônico, né, ainda, né? Sim. Nessa época. Bem lembrado. Mas ele sabe, inclusive, ele fez bastante questão. Ele jogou assim, né, o fato dele ser da aeronáutica, né, para dizer, olha, eu sei o que eu vi, né, foi uma coisa muito estranha, né? Não são pessoas assim, não eram pessoas assim do povo, né, pessoas comuns, né, como eles se referiam na época, né, que estavam falando. Não, era uma pessoa que tem um certo know-how, o cara tá lá, o cara conhece, né, ele viu, tal. Então, isso aí fortaleceu, né, a tese, né, de que foi uma coisa realmente muito estranha, né, uma coisa que saiu completamente do normal. Sim, mas vale lembrar que assim, mesmo hoje em dia, sabe, às vezes eu mesmo só ouvi esses sons em vídeos, né, TV, se passar um avião quebrando a barreira do som em cima de mim, eu vou ouvir um grande barulho, né, não quer dizer que só as pessoas daquela época talvez teriam dificuldade em discernir. Não, porque ele fala da coluna de fumaça, né, que se ergueu nos céus, né? Sim. Uma aeronave não faria isso. Uma aeronave não faria isso, exatamente. A descrição que ele dá desse episódio, né, realmente não aponta assim para uma coisa relacionada com algum tipo de aeronave, né? Não me parece assim que, até mesmo porque ele faz aquele barulho, tem aquele boom, né, aquele estrondo sônico, né? Mas depois você consegue ouvir algum barulho do motor dele, né? Alguma coisa que fica. Eu me lembro de ter visto isso uma vez, né? Eu ouvi esse barulho, essa coisa uma vez na vida. E realmente tem essa característica, mas pela forma como ele descreveu, parece que vai além. Mas enfim, a questão é que nessa época, né? Então, como eu havia falado, né? As pessoas não deram muita atenção. Essa foi uma coisa que não rendeu muito, né? Essa coisa não rendeu. Aconteceu, definitivamente foi algo muito estranho, mas as pessoas, né, a coisa acabou meio que caindo no esquecimento. Então a gente está aqui em julho de 58. Quando foi em março de 1959, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, eles liberaram informação de que entre agosto e setembro de 58, os Estados Unidos tinham realizado testes nucleares clandestinos na alta atmosfera, na região do Atlântico Sul. Essa operação, ela foi chamada, né, na época de Operação Argos. E ela aconteceu no Atlântico Sul, ali entre o sul da América do Sul e o sul da África do Sul, alguma região ali entre as ilhas Geórgia do Sul, por ali. Depois eu vou explicar por que eles fizeram essa experiência nesse lugar. Então, essa experiência científica, né, consistiu da explosão de três artefatos nucleares, 3 bombas atômicas de baixa intensidade, na alta atmosfera. Né, tinha um objetivo muito específico para eles terem feito isso. Então, eles colocaram uma bomba atômica em um foguete X-17, e lançaram do convés em um navio, que foi adaptado para isso. Então, eles explodiram essas bombas atômicas de baixa intensidade. O que é que eu quero dizer por baixa intensidade? Eram bombas atômicas de 1,7 quiloton. As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram da ordem de 15 a 20 quiloton. Então era 10% da capacidade aproximadamente das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então o objetivo desse experimento era injetar na alta atmosfera partículas, né, radioativas de elétron, não vou saber dizer exatamente que partículas que são geradas e tal, mas essas partículas seriam capturadas pelo campo magnético da Terra e formariam, a intenção do experimento era formar um cinturão de radiação artificial ao redor da Terra, semelhante ao cinturão de radiação de Van Allen, que existe, né, que foi descoberto, eu acho que no mesmo ano, acho que foi descoberto em 57 ou foi em 58, agora eu não estou me lembrando. Então esse cinturão de Van Allen, ele protege a Terra, né, da radiação que vem do Sol, né? Então até essa região equatorial e intertropical ali, né, entre os trópicos, ela está protegida dessa radiação, né, que vem do Sol. E quando chega, né, ela é desviada, né, para a região dos polos e forma auroras, né, as auroras boreal, então, que é na região norte, ou então a aurora austral na região sul. Então, o objetivo do Departamento de Defesa era criar um cinturão de radiação artificial. Esse, à época, na imprensa, né, no New York Times, no geral, foi descrito como o maior experimento científico já realizado. Por quê? Porque ele teve como laboratório, né, ele teve como palco, né, não foi uma sala de um laboratório, não foi um deserto de Nevada, foi
todo o planeta Terra. A Terra foi utilizada como laboratório para esse experimento, porque causou efeitos mundiais. Só para você ter uma ideia, né? A injeção dessas partículas no Atlântico Sul, elas percorreram o campo magnético da Terra e elas foram até o Atlântico Norte. Ao chegar no Atlântico Norte, elas rebateram e ficaram indo e voltando, do Atlântico Norte para o Atlântico Sul. À medida que a Terra ia girando, aí ia formando esse cinturão de radiação artificial. E lá no Atlântico Norte, né, tinha uma equipe da Marinha, de algumas universidades que estava fazendo monitoramento dessa experiência, né? Então, o governo americano na época não liberou que eles estavam fazendo isso por várias razões, né? Uma delas é que eles não queriam que os russos, né, ficassem sabendo que eles iam fazer isso e eles monitorassem o experimento, e eles pudessem tirar algum proveito disso, né? Então, eles ficaram calados, né? Eles lançaram um satélite para fazer para medir, né, o quanto de radiação tinha sido injetado, tal. Foi um experimento que envolveu o lançamento de satélite, navios da Marinha, tanto no Atlântico Sul como no Atlântico Norte. Então teve uma mobilização, né, de vários ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, né, para monitorar e poder colher alguma informação desse experimento. Quando ele aconteceu, ele era, totalmente confidencial. Não foi revelado antes? Não, ele ocorreu entre agosto e setembro de 58 e só foi revelado em março de 59. Entendi. Foi quando foi revelado. Então o objetivo deles era tentar, né, ver se de repente poderia ser criado uma arma, né, que a partir do momento que injeta isso aí, podia servir como arma antimíssil, né, podia afetar as ogivas dos mísseis balísticos soviéticos que fossem lançados contra os Estados Unidos. Essa era a ideia. A ideia militar que tinha por trás disso, né, toda era essa. Eles queriam ver se seria capaz de fazer isso. Conseguiram criar um campo de radiação artificial. Eu não sei precisar exatamente durante quanto tempo esse campo ficou na Terra, né? Eu sei que ele ficou durante algum tempo. Tem alguns trabalhos científicos sobre isso, né? Mas foi muito segredo, né? Teve muitos segredos sobre isso. Mas aí mas por que no Atlântico Sul, né? Por que exatamente nessa região? Essa região do Atlântico Sul, nesse lugar que eu falei, né? Ali entre as Ilhas Malvinas, as Ilhas Geórgia do Sul, tal, nessa região ali, por algum motivo, o campo magnético da Terra, ele é algumas centenas de quilômetros mais baixo, né? É um fenômeno que se chama anomalia magnética do Atlântico Sul. Então tem alguma coisa lá, né? Pode ser um portal, não sei o que. Tem alguma coisa que acontece lá no campo terreno, no campo magnético da Terra, que ele é mais baixo, né? Ele tem um abaulamento, assim. Então, como é mais baixo, favorece para que o foguete não precisa, né, ter um foguete com alcance tão alto, né, elevado, para colocar fazer explodir essas bombas atômicas lá e esse material que a bomba atômica libera e ser injetado no campo magnético da Terra. Então eles escolheram lá, a explicação foi essa. A questão é, quando o governo americano liberou essa informação, ele disse que havia sido no Atlântico Sul. No ano de 1958, né, durante todo o ano de 58, o Nordeste brasileiro foi acometido por uma seca. A seca de 1958. Foi uma seca muito intensa que causou muitos problemas, né? Como normalmente, né, as secas, essas estiagens, né, elas causavam na população, principalmente a população do interior do estado, do sertão, né, dessas áreas mais remotas. Então veio alguns jornalistas, né, do jornal Carioca, o jornal Última Hora. Então eles fizeram uma matéria sobre isso, sobre a seca de 1958. Eles se deslocaram para o Nordeste, imagino que estiveram aqui no Ceará, né, não sei se estiveram em Quixadá, mas eu sei que eles devem ter viajado pelas cidades do interior cearense, documentando, tirando foto, fazendo alguma matéria, né, sobre a seca de 58, sobre as consequências, né, o impacto, tal, essa coisa toda. Quando esse jornalista, né, que fez essa matéria, ele soube dessa experiência que os americanos fizeram, ele já tinha tomado conhecimento da explosão de Quixadá. Por isso é que eu acredito que ele esteve em Fortaleza. Nessa época ele esteve em Fortaleza e ele ficou sabendo desse acontecimento que eu falei há pouco em Quixadá. Foi o que ele fez. Ele ligou uma coisa a outra. O jornal falou, né, o governo americano havia liberado que essa coisa tinha acontecido no Atlântico Sul, e para ele é o seguinte, abaixo do Equador é Atlântico Sul, né? Então foi no Nordeste. O cara praticamente falou isso, né? Ele sabia daquela coisa que tinha acontecido em Quixadá e ele disse que essas coisas que aconteceram no Atlântico Sul aconteceram no Nordeste brasileiro.
Foi assim que a notícia foi inicialmente publicada no Rio de Janeiro, né, na capital federal, Rio de Janeiro. Essa questão das explosões atômicas, é por isso que a referência do Basmal os americanos fizeram explodir uma bomba atômica nos céus do Nordeste brasileiro, porque se falou que foi no Nordeste. Aí depois é que foi, né, primeiramente teve aquela coisa do furo jornalístico, né, eu acho que eles quiseram dar o furo, né, vamos dar essa matéria, vamos publicar logo isso aqui, porque eu tive no Nordeste, aconteceu isso lá, e agora eles estão dizendo essa informação secreta, então essa coisa que eles estão dizendo que aconteceu no Atlântico Sul, aconteceu lá. Então eles publicaram essa matéria. Isso teve uma repercussão muito grande na imprensa. Inicialmente no Rio de Janeiro, aí depois isso repercutiu no Brasil inteiro, né? Isso repercutiu fora do Brasil, né? A matéria chegou a repercutir inclusive no New York Times, que é um jornal que eu pesquiso. Muita da pesquisa que eu fiz sobre isso, eu pesquisei lá também, nesse jornal. E então isso teve uma repercussão praticamente mundial, né? Esses supostos testes atômicos que ocorreram no Nordeste brasileiro, a partir dessa operação secreta, clandestina, que os americanos conduziram no Atlântico Sul. A questão é a seguinte, depois, quando foi liberado exatamente onde essas explosões ocorreram, você vê que o Nordeste brasileiro está muito distante dessa região do Atlântico Sul. Então, o que parece, né, ter acontecido é uma certa pressa, vamos dizer assim, né, de falar sobre isso, de noticiar, né, de dar essa notícia. Não há uma evidência, né, de que realmente esses testes eles tenham acontecido lá. Mas fazendo um pouco de pesquisa, né, esses navios que fizeram esse experimento no Atlântico Sul, à época, né, em julho de 58, na verdade eles estavam exatamente passando pela costa do Nordeste. Tem ainda a questão de Fernando de Noronha, né? Então, na verdade, né, no geral, você vai juntando um monte de coisa e você vê, porque assim, quando eu fui pesquisar essa coisa do Basmal, né, que ele falou, eu fui pesquisar isso como quem pesquisa um crime. Eu vou fazer uma investigação policial aqui, pronto. Então, eu preciso da arma do crime, eu preciso do motivo e preciso da oportunidade. E quando eu fui juntar essas coisas, eu vi que eles tinham os três. Podia ter acontecido? Podia. Se eles quisessem ter feito isso, eles poderiam ter feito. Mas tinha alguma razão para fazer isso lá? Talvez até tivesse. O teste que foi feito, essas detonações mais ao sul, como que elas aconteciam? Era um míssil disparado de um navio? Era um avião que soltava uma bomba lá no céu? Como que funcionava? Você encontrou alguma informação sobre isso? O relatório da operação, ele está disponível, né? É um foguete... Lançado de navio ou lançado de alguma base no solo? Não, de navio. Navio. O nome do navio é Norton Sound. E o foguete é o X-17. Eles lançaram 3 foguetes, foram 3 explosões. Então assim, não dá pra gente pensar que de repente aquela coluna de fumaça que eles viram e depois um barulho não foi um míssil mesmo sendo disparado? É o seguinte... Que o pessoal viu lá em Quixadá? No prosseguimento das pesquisas, eu pesquisei os jornais da época, né, principalmente jornal, pesquisei muito no New York Times, né, como eu falei para vocês. E ele noticiava, né, todos esses lançamentos que eram feitos a partir de Cabo Canaveral, eles noticiavam. E tem um episódio que aconteceu em julho de 58, mais ou menos na época dessa coisa de Quixadá. É o seguinte, eles estavam, nessa época, testando, tinha um teste muito grande de ogivas, né, para testar ogivas que pudessem suportar a reentrada na atmosfera. Você sabe que quando você coloca um objeto no espaço, quando ele reentra na atmosfera, ele tem que estar muito bem protegido, né, porque esse atrito com o ar atmosférico, né, isso é numa velocidade que ele vem, aquela coisa, ele fica incandescente, né, aquilo vira um plasma ali ao redor dele, é uma coisa absurda, né, as temperaturas que atinge. Então, durante esse período dos anos 50, se estava testando o tempo todo essa questão de você criar uma ogiva com a capacidade, né, de resistir a essa reentrada na atmosfera. Isso tinha aplicações tanto civis, aí está relacionada a questão da corrida espacial, como a questão da corrida armamentista, a questão de você colocar uma bomba atômica no interior de uma ogiva dessa e essa bomba atômica sobreviver à reentrada atmosférica e explodir onde ela tem que explodir, lá onde você mirou para que ela fosse fazer essa explosão. Então, assim, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei que nesse período eles haviam lançado de Cabo Canaveral uma ogiva e dentro dessa ogiva eles colocaram um rato, que em algum desses experimentos eles colocavam alguns seres vivos, porque como eu falei, tinha tanto o viés civil como o viés militar, né, dessas operações lá em Cabo Canaveral. Então eles colocaram isso e lançaram isso aí em julho de 58 e essa ogiva se perdeu. Essa ogiva eles nunca encontraram essa ogiva. Então, o que é que pode ter acontecido, né? Eu não posso afirmar que aconteceu isso. No jornal diz que eles nunca encontraram essa ogiva. Mas essa ogiva pode ter caído lá.
Essa ogiva pode ter caído, né? Isso é uma coisa que pode ter acontecido, porque vamos pensar aqui, a gente viu agora, recentemente, nessa guerra da Ucrânia, né, que os russos estavam utilizando alguns mísseis balísticos, né? E não precisa, esses mísseis balísticos, essa ogiva, quando reentra na atmosfera, eles reentram numa velocidade tão grande que só a força cinética mesmo, né, daquela massa lá se chocando, causa um dano absurdo. Não precisa nem ser uma arma nuclear. Só um explosivo convencional impactando no solo a essa velocidade que eles conseguem alcançar, então causa um dano, né, muito grande. E assim, isso pode ter acontecido aqui, né? Essa ogiva que estava sendo testada, estava sendo experimentada, eles podem ter perdido o controle disso e isso pode ter caído lá. O que é que me leva a acreditar nisso? Se você pegar um mapa do Nordeste, tá? Dessa região Nordeste do Brasil, você vai ver que a cidade de Quixadá está mais ou menos no mesmo paralelo de Fernando de Noronha, mesmo paralelo. E Fernando de Noronha era um ponto de impacto. O que é um ponto de impacto? Os mísseis eram testados. Quando eu estou falando de míssil aqui, eu estou falando de míssil balístico, né, intercontinental, eu estou falando de uma arma, né, eram os mísseis balísticos intercontinentais que nessa época eles estavam sendo testados. Esses mísseis, eles eram lançados na direção de Fernando de Noronha. Existia na ilha, no arquipélago, uma área onde esses mísseis, eles eram mirados para essa área. Ô, louco. Isso tem lá. Tem material sobre isso, certo? Então, pode ser, aqui é uma coisa totalmente especulativa, pode ser que eles tentaram mirar essa coisa lá para cair em Fernando de Noronha e errou. Tudo aquilo que está sendo testado, o que é que acontece com as coisas que estão sendo testadas? Você comete erro, né? Até você desenvolver a tecnologia confiável, né? Você comete alguns erros, né? Isso aconteceu, por exemplo, em dezembro de 56. Em dezembro de 56, os americanos lançaram um míssil que era uma espécie de avião sem piloto, né? Mas ele era considerado um foguete, né? Não sei se a terminologia é míssil ou era foguete para ele. Era o Snark. Então ele foi lançado da Flórida. É uma espécie de avião sem piloto. Carregava uma ogiva nuclear, só que esse em teste não estava carregando nada. Nossa, os caras já tinham um drone, então, nessa época. Tinha uma espécie de drone, exatamente. Era um avião sem piloto, só que era enorme, né? Era uma coisa gigantesca ele, né? Você pode colocar aí depois, é o SM-62 Snark. Então eles lançaram da Flórida para que ele fosse até alguma ilha da Antilles, desse meia volta e voltasse para Flórida, de onde ele tinha sido lançado. Só que ele perderam o controle dele, E ele mergulhou na direção do Brasil. Aí eles apertaram lá, existia uma espécie de botão de pânico, né? Para tentar explodir ele no ar, para que ele não caísse, não atingisse nada no solo, né? Mas ele não atendeu a esse comando de se autodestruir. Então ele caiu no Brasil. Isso foi em dezembro de 56. Então foi feita uma série de pesquisas, de buscas, né? Não sei o quê. Os americanos estavam morrendo de medo, né? Os militares de que, sei lá, se os soviéticos, né, tomassem conhecimento disso, podiam tentar procurar esse foguete lá e levar para lá, porque era o que havia de mais sofisticado na época. Então eles não encontraram, né? Não foi encontrado na época esse foguete. E em 1983, uns caçadores no Maranhão, na Serra do Mutum, no Maranhão, eles encontraram os destroços desse foguete, que caiu lá nos anos 50, em 1956. Ele foi encontrado em 1983, 25 anos depois. Ele foi encontrado, né? De maneira totalmente acidental, né? Na floresta lá do Maranhão, né? Nessa serra. Então, assim, essas coisas aconteciam. Então, tudo aquilo que está sendo testado pode acontecer de se desviar, né? E assim, tem esse episódio do Quixadá que deu origem, né, a essa questão das bombas atômicas no Nordeste. Mas tem os outros 47 eventos, né, que eu achei, né, que falavam de objetos, a maior parte falava de objetos luminosos. Nessa distribuição de 4 anos que eu pesquisei, de 56 até 59, a maior parte desses episódios, eles aconteceram entre novembro de 57 e novembro de 58. E a maior parte de tudo era de objetos luminosos. Então, assim, o que me levou, né, e isso aí eu coloquei também como uma conclusão da minha pesquisa de mestrado, né, da dissertação, foi essa, que provavelmente, né, a gente aqui, né, o que estava acontecendo aqui no Nordeste brasileiro, na verdade era uma espécie a gente era aqui o palco da corrida espacial. Sim. Porque o que foi que aconteceu a partir de novembro de 57? Houve um incremento muito grande, né, da pesquisa espacial dos Estados Unidos,
porque em outubro de 57 os russos lançaram o Sputnik. Sim. Então, o curioso é que exatamente depois do Sputnik aumentam os avistamentos de objetos luminosos no Nordeste brasileiro. E o Nordeste brasileiro, se você ver o mapa aí, né, desses lançamentos que são feitos da Flórida na direção do Atlântico Sul, o mapa do Nordeste, né, você vê que ele se projeta na direção do Atlântico, né? Então você vê que fica meio no caminho aí, né? Não é à toa que a gente tem aí a base da barreira do inferno. Como é que é? De Alcântara. Barreira... de Alcântara, e tem Alcântara. a outra barreira do inferno também na... Barreira do Inferno, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? São bases Rio de Grande do lançamento Norte, de foguete brasileira, né? Aí no Nordeste. Porque eles estão, essas bases, né, eles têm o melhor local para lançamento de foguetes é exatamente na região próxima do Equador, né, onde você aproveita a velocidade de escape, né, do foguete é menor, né, devido à própria questão da rotação da Terra. Então você economiza combustível, economia de milhões aí que você faz com essa questão da localização. É por isso que nos Estados Unidos eles construíram onde? Na Flórida, né? Exatamente, a Flórida é uma península, né, que é o que tem de mais próximo ali do Equador para os Estados Unidos, né? Então é por esse motivo, né? Então a gente estava, na minha opinião, né, parece que a gente estava aqui, na verdade, o que essas pessoas viram no final dos anos 50, né, eles assistiram de camarote a corrida espacial aqui, né? Todos esses testes, eles, de certa forma, muitos desses foguetes, eles passavam pelo Nordeste e eles se precipitavam aqui na região, porque esses foguetes são construídos de vários estágios, né? E esses estágios, eles vão caindo, né? A maior parte deles caem no mar, mas eles também caem em terra, né? Por exemplo, eu tenho um relato muito interessante de 2003. Em 2003, um município chamado Boa Viagem, fica mais ou menos próximo de Quixadá, ali, aquela região do Sertão Central. Caiu uma esfera de cerca de 1 metro de diâmetro. Daquele foguete que mandou aquela primeira sonda para Marte. Eu não sei se foi a Opportunity, eu não sei como é que é o nome dela. Então, o foguete que lançou essa primeira sonda, esse tanque de oxigênio, esse tanque lá, eu não sei de que exatamente, eu sei que ele tem cerca de 1 metro de diâmetro. Ele caiu nessa cidade. As pessoas acharam essa esfera, né? E o curioso é que eu tenho essa matéria, a matéria do jornal, né, da época. A maneira como foi descrita isso repete a mesma coisa que acontecia nos anos 50. Eles falam de um objeto luminoso que gerou um clarão, depois um estrondo e um tremor de terra. Em uma matéria, em 2003, eu encontrei a mesma descrição que acontecia nos anos 50. Só que agora para uma coisa que eu sei exatamente o que é. É um pedaço de foguete que caiu nesse município. Imagina, né? Uma esfera de 1 metro de diâmetro, né? Aí as pessoas apelidaram de ovo do ET, né? Eu lembro disso. Na cidade, né? Eu lembro disso. Ovo do ET, porque já se fala muito nisso, né? E tem mais, né? E tem mais. Quando foi, parece que 2 dias depois, apareceu alguém lá, uma Hilux preta, e levou o ovo do ET. Levaram. Desapareceu o ovo do ET lá, né? Da cidade. Ô, louco, sério? Mas isso aí é... Sério. Isso aí é lenda ou aconteceu mesmo? Não, está no jornal, está na imprensa. Tem matéria, tem como encontrar isso na internet, né? Tem a matéria disso aí. Saiu no Diário do Nordeste, foi em 2003. Uma Hilux preta, aí desceu alguém, como que é a história? E levaram, né? Esses caras estavam todos vestidos de preto? Não chegou a tanta descrição, né? Não disseram que viram a Hilux preta levando o ovo do ET, né? O nome do distrito lá da cidade, né? Porque não caiu exatamente na sede do município, né? Que é em Boa Viagem, mas foi no distrito chamado Cabeça de Vaca, foi onde caiu esse objeto. Então, o curioso disso, né? Desse episódio de 2003 é que ele repete as mesmas descrições que aconteciam no final dos anos 50. Então isso me chamou muita atenção, né? Para imaginar que talvez aquilo que as pessoas viram, né, foi, na verdade, né, fruto dessa corrida espacial que estava acontecendo, né? Essa intensificação dos testes, né, do lançamento de foguetes e mísseis a partir da Flórida. Mas obviamente que na época se falava também que isso era o quê? Era OVNIs, né? Eram discos voadores. Existia também essa apropriação. As pessoas diziam que era o final do mundo, as pessoas diziam que era uma bomba atômica, as pessoas diziam que eram foguetes e mísseis lançados de Fernando de Noronha. As pessoas diziam que eram discos voadores. Então, tudo, né, no imaginário, né, da época, né,
as coisas orbitavam, né, em torno dessas explicações, né? Então, assim, agora que a gente está mais distante, né, que a gente está mais distante desse... Me parece que tem alguma relação com isso, né, com a questão da corrida espacial. Agora, à época, né, começaram a aparecer essas coisas de objetos luminosos, né, e referências a discos voadores, que foi uma coisa que apareceu na minha pesquisa de maneira colateral, né? Não era o que eu estava procurando, né? Mas aí começou a se falar também nessa questão dos discos, né? Aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Eu vi que tem um projeto Blue Book, né? Que tem uns dados interessantes sobre a quantidade de aparições, ano por ano, né? Ele, no Blue Book tinha alguma situação ao Nordeste no Blue Book? Não, ele na verdade ele não faz, ele tem uma relação de OVNIs e OVI, objetos voadores não identificados e objetos voadores identificados, né? Ele tem lá tem uma tabela lá que eles têm isso, mas eles não dizem aonde isso aconteceu. Me parece que é um levantamento mundial que eles fizeram, né? Sim. Então quando você coloca isso num gráfico, você vê que tem um pico realmente no final dos anos 50, né? Há um pico de aparições. Assim, eu me deparei com isso, né? Assim, na academia, né? As pessoas não gostam muito de... Na época, né? Eu estava com a orientação, né? E conversando com os colegas, né? Aí disse, não vai falar sobre isso, não vai por aí não, né? Como se isso fosse uma coisa que... Né? Não, assim, varre para debaixo do tapete esse assunto, Sei bem. né? Não vai falar sobre isso, porque senão tu vai ficar agora... Eu digo, olha, como é que eu não posso falar sobre isso, né? Se as fontes que eu estou pesquisando, elas estão falando sobre isso também. Então eu tenho que falar também sobre isso. Eu tenho que ser honesto, né? Eu preciso ser honesto com as fontes, né? Eu não posso simplesmente agora eu vou selecionar o que eu quero falar. Não, eu vou falar o que o material tá me comunicando, né? Eles estão me falando uma coisa e eu vou reproduzir isso de maneira mais fiel possível. E assim, é um fenômeno, né? Um fenômeno, na época, um fenômeno mundial, né? Você tem o Jung, né? Ele escreveu um livro sobre isso, né? O Carl Jung, né? Aquele psicanalista. É um mito moderno sobre coisas vistas nos céus. Esse livro é de 1959, 58. Ele diz isso no prefácio do livro, né? Não posso deixar de falar sobre isso. As pessoas estão vendo isso. Seja lá o que for, né? Ele entendia isso como um resultado de uma ansiedade coletiva, quase, né? Pode-se dizer isso? É uma coisa dos arquétipos, né? Sim. Tem uma coisa aí que eu confesso que eu não... Né? E o curioso, né? Que a gente estava passando por um momento de desenvolvimento tecnológico, né? Muito intenso no campo espacial, no campo aeroespacial. E é engraçado isso na história da humanidade, né? Porque aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né? Aí eu achei um livro muito interessante, que é A História do Medo no Ocidente, do Delimot. Aí é interessante, né? Ele vai falar da questão que se tinha, por exemplo, na época das grandes navegações, né? Quando as pessoas saíam, né? Naquelas caravelas muito frágeis, né? E você saia na imensidão dos oceanos, né? Imagina uma caravelazinha daquela, né? Isso é louco. No Oceano Atlântico, no Oceano Índico, né? Você imagina com você, né? É uma coisa muito frágil, né? Assim. E o que é que as pessoas avistavam nos mares? Ante esse ímpeto, né? De explorar o desconhecido e tal. As pessoas viam monstros marinhos, não é isso? Sim, serpentes marinhas. Tudo que as pessoas viam eram marinhos, serpentes, monstros. Então, o que é que eu pensei, né? Qual é a nova área de exploração agora? É o espaço. Então, as pessoas estão vendo coisas estranhas nos céus. A partir do momento que você sai para explorar uma área que é desconhecida, você começa a ver coisas, entendeu? Você direciona teu medo para aquele lugar, né? Para aquele lugar. Você está no oceano, você vai ver monstros marinhos. Você está no ar, no espaço cósmico, você vai ver outras coisas. Você vai ver os UFOs, né? Os UFOs são os monstros marinhos da aeroespacial, vamos dizer assim, né? Sim. Se é que dá para fazer essa relação. Não, dá totalmente. Tem um relato no diário de viagem do Cristóvão Colombo sobre um avistamento, não sei se você já chegou a ver. Se não me engano, era uma esfera, um objeto luminoso saindo da água ou acompanhando a caravela. Assim, ele descreve como um objeto luminoso no céu que acompanhou eles por um tempo, mas é bem curtinho, assim, não tem nada além disso. Mas assim, eu achei interessante que valeu o cara se deu o trabalho de anotar isso, né? O livro do Jung tem várias referências, né? Objetos vistos nos céus, inclusive no século XIV, XV, alguma coisa assim. Ele tem lá algumas imagens, né? De alguns quadros que você vê que é uma bola, alguma coisa que tá voando ali nos céus, né? Não é uma coisa que pra época não era uma coisa muito, né? Pra ser representado no quadro, tá? Ele tem algumas dessas imagens no livro dele, né? Essa coisa já é uma coisa que tem uma certa recorrência, né? Na história. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais.
apoia.se/ocontatopodcast. Eu tô conversando com o Eduardo no off aqui, porque o professor usou uma frase aí agora que o Eduardo entrou em êxtase aqui, que foi: os OVNIs são os monstros marinhos da era moderna, da era espacial. Cara, fantástico isso. E até pro professor entender essa comparação do que os antigos viam, né? Não só monstros marinhos, mas os indígenas também, né? O que eles relatavam ver no meio das matas, as lendas brasileiras. Aquilo que a gente chama de folclore, lenda, né? O folclore, tudo isso entra dentro da ufologia. Tá tudo ali considerado na ufologia como possíveis explicações de algo que aconteceu no passado. Essas comparações são totalmente cabíveis, assim. O professor resumiu o Passaporte para Amazônia numa frase. Exato. Perfeitamente. É uma frase, assim, que resume o Passaporte para Amazônia, que é talvez a teoria hoje, né? O estudo mais controverso e complexo que a gente tem voltado para a ufologia. E eu puxo disso para perguntar o seguinte pro professor. Toda essa tese não foi voltada para a ufologia. Mas como é a sua relação referente à ufologia? Principalmente depois dessa pesquisa. Na verdade, assim, é como eu falei, né? Eu me deparei com esse tema, né? E eu trouxe ele para dentro da dissertação de mestrado, né? Ele apareceu lá, como eu falei, eu não podia me furtar, né, de falar sobre isso. Eu li alguma coisa, né? Realmente não sou uma pessoa que tem um conhecimento muito, né, aprofundado. Talvez o que eu saiba é o que as pessoas comuns, né, sabem sobre isso, né? Eu não tenho assim não é uma coisa que eu possa discorrer aqui durante, sei lá, acho que falar sobre isso não vai me render nem 5 minutos de conversa. A curiosidade é justamente essa, tipo, depois da tese, não gerou uma curiosidade no senhor de sair pesquisando, procurando outros casos, outras situações? Não, eu confesso que a minha incursão nesse campo, né, se deu por conta desse trabalho e por conta dessas coisas que apareceram. Pronto. Aí depois eu não fui, né, pesquisar mais sobre isso, né? Mas o engraçado é isso, né? Como essa coisa deixa marcas, né? Porque aí sempre que tem essas coisas, né, de fala sobre... Já é a terceira vez que eu fui convidado, né? E a coisa inicial para falar sobre isso é sempre essa coisa dos discos voadores, né? Desse estudo da ufologia e tal, essa coisa toda. Mas aí, como eu tinha falado pro Gustavo, né? Não é bem a minha área, né? Mas ele apareceu. Mas eu não comecei a pesquisar mais sobre isso, não. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que há outros picos, vi lá pelo Blue, que eu vi que tem uns 52, tem outros 58 e parece que tem outro na década de 60. Eu acho que seria muito interessante se alguém fizesse uma pesquisa nos jornais dessa época. A gente encontra picos em cada década de relatos, de atividades. Então vai ter nos anos 70, vai ter nos anos 80, vai ter nos anos 90. Agora, não quer dizer que sejam OVNIs mesmo, voadores, seres alienígenas. Mas você encontra momentos de um grande aumento de relatos, de avistamentos. E pode ser qualquer coisa. Isso ocorre sempre, em cada década. Uma coisa que eu queria perguntar pro senhor, você está morando aí em Quixadá desde quando mesmo? 2012. 2012, então já tem um tempinho. Esse assunto na cidade de Quixadá, como que ele se posiciona? Tipo, é um não assunto? As pessoas não falam sobre isso? Ou é uma coisa tão comum que é parte do folclore da cidade? É uma coisa que já está impregnado, assim, né, na questão do imaginário. As pessoas falam. Agora não falam, assim, de maneira recorrente, cotidiana, né? É uma coisa que é como se você desse aquele selo lá de local que tem essa característica, né? Isso
tá pregado lá na cidade, de uma certa forma, e eu tenho incentivado, na verdade, muito meus alunos. Eu tenho alunos, né? Eu dou aula no curso de História na graduação, eu incentivo muitos alunos que pesquisem isso, pesquisem essas coisas que acontecem na cidade. Eu sei que já tem alguns trabalhos lá sobre isso, né? E eu tento fazer com que eles encarem isso com muita naturalidade, né? No sentido em que essas coisas, né? Que há muitas coisas que a gente não compreende, que talvez algum dia a gente compreenda. Então tem coisas muito estranhas que aconteceram realmente na cidade. O pouco que eu vi sobre isso, né? São casos que aparentemente são bem documentados, são relatos muito precisos, né? Então eu acho que vale a pena fazer algum tipo de trabalho ou pesquisa sobre isso, mesmo uma pesquisa mesmo acadêmica mesmo. Eu fico, de certa forma, ressentido, né? Porque eu acho que o poder público podia até se aproveitar mais disso. Fazer não tem lá em Varginha, não tem um turismo ufológico lá, né? Uma coisa que é bom para a cidade. Então faz isso no Quixadá também, aproveita, né? Você aproveita a onda. Se tem essa coisa aí que as pessoas gostam, cria uma coisa em torno disso, né? Para que as pessoas visitem. Eu sei que tem alguns lugares que as pessoas visitam que são associados a portais e é uma região muito bonita, né? Tem uns monólitos, né? É uma área muito bonita mesmo, né? Realmente o Quixadá, do ponto de vista, quando você chega na cidade, assim, né? Que você está a uns 20 quilômetros da cidade, quando você olha para ela, você vê realmente cercada dessas pedras, né? Então é uma paisagem muito bonita. É uma coisa, a paisagem natural da cidade é belíssima, né? É belíssima, né? Então isso, né? A questão de você aproveitar melhor isso, né? O turismo de aventura, o turismo, sei lá, né? Culinário, religioso e também, por que não, ufológico, né? Aproveitar isso também. E você conhece aquela história da escritora Raquel de Queiroz? Ela viu, ela relata na revista O Cruzeiro e ela dá muitos detalhes, ela escreveu ela parece que escrevia uma crônica semanal na revista Cruzeiro. Foi em 1960, né? Foi, e a fazenda tem lá, a fazenda Não Me Deixes, essa fazenda ainda existe lá, e ela dá com uma riqueza, assim, de detalhes absurdo, né? Ela é uma pessoa extremamente, né? São essas coisas, né? Ela uma grande escritora, né? E ela não tinha porquê, eu vou inventar essa história para ganhar algum tipo de visibilidade, porque visibilidade ela já tinha, né? Então eu não precisava escrever isso para... Imagina, ela, como eu tô falando, ela tinha um espaço na revista O Cruzeiro toda semana. Então, né, alguma coisa realmente de muito estranho aconteceu lá. Eu vi essa matéria, eu me deparei com isso quando eu estava na pesquisa do doutorado no Rio de Janeiro, né? Eu encontrei essa revista lá na Associação Brasileira de Imprensa, lá no Rio mesmo. Aí eu tirei uma cópia e tal, mas assim, esse material, eu encontrei muita coisa sobre isso. Mas esse material tá aqui, né, numa caixa, e eu não... Porque o que aparece sobre isso, eu vou colocando. Eu vou... Inclusive, coisas que eu achei em revista Newsweek, Time, do começo dos anos 50, né? Inclusive do final dos anos 60, eu consegui pesquisar nessas revistas também. Tem muita referência a isso, né? Muita referência. Então é muito interessante, né? Uma coisa que realmente dá para ser pesquisada. Essa história da Raquel de Queiroz é muito legal. Ela escreveu uma coluna, né? Ela tinha uma coluna, como você falou, na revista Cruzeiro. E ela escreve na coluna, ela narra, conta essa história. Eu fui ler, e uma coisa que eu achei interessante, até linkando com o que você falou, né? A gente tá aqui falando de 1960, essa coluna dela. A sua investigação foi de 56 e 59, então muito próximo. Uma coisa que me chamou a atenção na época que eu li a primeira vez é que ela diz que, bom, foi um avistamento coletivo ali, seja lá o que ela viu, ela e a família inteira dela e funcionários da fazenda viram. E ela disse que aquilo ficou no céu por 10 minutos, né, fazendo movimentos para lá e para cá, e depois foi embora. Mas a parte que eu achei mais interessante é que ela disse que depois, moradores de uma fazenda próxima ali da região, tipo, vieram encontrar eles ali, foram até eles. E eles falaram a respeito disso, e alguns dos moradores ali mais antigos disseram, isso aqui é muito comum aqui, tem muito tempo, sempre teve. Tipo, aí entra aquele aspecto da lenda, né? Que depois você vai ver em outras regiões, o povo tá falando de Boitatá, Mãe do Ouro. Isso. Nesse caso de Quixadá, a gente tem uma coincidência ali tem uma questão ali muito importante, que estavam realizando testes aeroespaciais nucleares na região. Mas essa tradição, vamos falar de tradição popular, assim, né? De fenômenos luminosos no céu, acontece no Brasil inteiro. Aqui na minha cidade mesmo, Jabuticabal, eu não sabia disso, fui descobrir que tem uma história daqui
da década de 30, uma bola de luz veio voando da direção de um rio Mogi, daqui da região de Jaboticabal. Viram essa bola vir voando e ela teria sobrevoado a catedral da cidade, ficado uns minutos ali em cima e depois desapareceu. Também mais uma história que se perdeu no tempo, né? E várias pessoas viram isso, imagino. Várias pessoas viram isso, assim como na história da Raquel de Queiroz também, né? Ela, a família dela e os moradores da fazenda vizinha também teriam visto. Eu instigo aos alunos, né? Por exemplo, saber exatamente qual é o ponto inicial, o T0, né, dessa coisa de Quixadá. Quando foi que começou essa ideia, né, de que Quixadá é palco de aparição de discos voadores, desses fenômenos, né? Foi com essa coisa da Raquel? Antes já tinha alguma referência a isso, né? Quando foi que no imaginário das pessoas, as pessoas viram, avistaram essas... Porque, se não me engano, esse fenômeno, né, no século XX, a partir de 47, começa a se falar mais sobre isso. Então, será que nos anos 40, nos anos 50, tem alguma referência, né, na imprensa? Lá tinha um jornal, então será que na imprensa falava alguma coisa sobre isso? Então, eu acho que seria um trabalho interessante. Professor, eu vejo numa pesquisa que eu tenho feito o seguinte, relacionado a aquilo que se diria ser ufologia, né, OVNIs, disco voador, essas coisas. Eu não encontrei nenhuma... Se você for pesquisar na maioria das grandes hemerotecas do Brasil, você vai achar de 47 pra frente notícias a respeito disso em jornais. Mas, fora do Brasil, você encontra muita coisa do século XIX que, assim, a descrição da notícia é basicamente a mesma, sabe? É como se você fosse contar a mesma peça de Shakespeare mudando só o figurino, sabe? Porque ao invés de nave espacial, são dirigíveis fantasmas luminosos e que executam os mesmos movimentos. Tem uma onda famosa, que é a onda de dirigíveis fantasmas de 1897 nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. E isso aí tem uma imensidão de recorte de jornal a respeito disso. Então, é possível que... a própria... Eu acho que a própria... Assim, essa notícia da Raquel de Queiroz, que ela conta, ela cita que pessoas contavam esses relatos anteriormente. Eu sempre me perguntei se essas ondas ufológicas de fenômenos anômalos no século XIX que ocorreriam no hemisfério norte... Quando eu comecei a procurar por coisa semelhante no Brasil, eu comecei a procurar notícia tipo lobisomem, boitatá... Coisa relacionada à lenda, a folclore. Porque eu acho que por aqui seria mais nessa direção, sabe? Como o pessoal os vizinhos da Raquel de Queiroz falam, não, esse negócio a gente vê sempre aqui, tipo... Vira tipo uma lenda local, sabe? E essa coisa ela vai ganhando uma dimensão, né? Porque isso muito certamente se pesquisar. Eu tentei até conversar com as pessoas desse período, estavam vivas, mas vai ficando cada vez mais difícil, né? De você encontrar gente que consiga dar algum relato oral sobre isso. Tem a imprensa também que eu poderia ver, mas é porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu foquei muito nessa coisa dos testes, né? Então fiquei muito preso a esse recorte temporal que eu estabeleci por conta dessa coisa dos testes, mas pode até ser que alguma referência que esses empregados da Raquel tenham feito tenha sido essas coisas que aconteceram, né, lá em 58, ou mesmo antes, se é possível. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Fazer uma espécie de provocação, assim, que o senhor disse que o Brasil foi parte do palco da corrida espacial. Minha provocação é a seguinte, eu consideraria que o Brasil foi mais um pedaço do bastidor da corrida espacial, porque o público não vê o que acontece no bastidor, vê o que acontece no palco. E o grande público não via essas coisas que aconteciam aqui, não via esses lançamentos
testes que eram realizados, no Atlântico Sul, não via os mísseis de cruzeiro que caíam aqui, isso tudo foi aparecer muito tempo depois. Uma ironia também é que enquanto a gente está gravando aqui, eu tô com um olho no peixe e outro no gato, dando uma olhada em alguns temas aqui que são relativos à conversa que a gente está tendo, e assistindo ao 10º lançamento da Starship, que está acontecendo enquanto a gente grava. Então o ouvinte já pode descobrir a data que a gente gravou, que é também uma das... Vamos dizer assim, seria hoje seria um dos lados de desenvolvimento da corrida espacial atual, digamos assim, que está mais na mão de empresas privadas, enfim. Só para o ouvinte entender contextualizar aí em relação a questões atuais que a gente tem, coisas que o professor falou. Aquele míssil de cruzeiro que caiu no Brasil, o Snark, ele era fabricado pela Northrop, que é uma empresa que está até hoje com grandes contratos ali com o Departamento de Defesa, a NASA e tudo mais. Então, os motores eram da Aerojet, da Pratt & Whitney, que também equipam foguetes e aeronaves militares até hoje, ocidentais, claramente. Era um míssil de cruzeiro que era lançado por foguetes de combustível sólido, e depois ele seguia o voo com motor a jato, que para a época também era bastante revolucionário. O foguete X-17, ele era construído pela Lockheed, que mais tarde compraria a Martin Marietta, e aí viraria Lockheed Martin. Então também é uma empresa que vem até hoje com uma uma parceria muito forte com o governo americano no desenvolvimento dessas tecnologias. Esse foguete ele tinha 3 estágios, todos com combustível sólido, sendo que ele alcançava uma altitude próxima de 30 km, depois o primeiro estágio se separava, e aí ele seguia por inércia até cerca de 160 km no espaço mesmo, e depois ele virava o nariz para baixo, e os outros 2 estágios queimariam então com o foguete direcionado para baixo, para que a velocidade de reentrada fosse muito maior. E aí justamente poder ser feito o teste daquilo que reentraria na atmosfera, no caso uma ogiva nuclear, né? E aí ele podia alcançar velocidades superiores a 14 vezes a velocidade do som, que é um tipo de descrição que a gente tem em alguns relatos ufológicos ligados à aviação também. A gente vê aí, por exemplo, na noite oficial dos OVNIs, em dado momento ali um objeto chegou próximo a Mach 15. Então seria algo em torno disso. Será que em alguns relatos ufológicos pelo mundo a gente não teria tido alguma coisa desse tipo aqui? É uma pergunta. E outra observação, o míssil Snark ele foi construído para carregar uma bomba de quase 4 megatons. Então as bombas que foram explodidas no Atlântico Sul tinham 1,7 quilotons, essas bombas tinham quase 4 megatons, elas eram muito maiores, eram bombas termonucleares, bombas de hidrogênio, então realmente você está aí em várias ordens de grandeza acima. Agora, realmente, sobre essa questão de possíveis testes nucleares que tenham sido feitos próximos ao Brasil, existe o incidente Vela, acho que o senhor deve estar familiarizado, que foi no Atlântico Sul também, e foi um sinal de detecção de detonação nuclear em 22 de setembro de 79, em que um satélite americano da série Vela, justamente por isso o nome, descobriu um padrão luminoso típico de uma detonação nuclear numa região entre a África e a Antártida. O senhor tem alguma informação sobre isso? Chegou a achar alguma coisa que ligasse a Operação Argus, por exemplo, ao incidente Vela, algo do tipo? Não, nos anos 70 você falou? Foi em 79. Não, na verdade eu não explosão atômica, eu tô até surpreso que tenha algum histórico de explosão atômica atmosférica, né, nesse período, porque Estados Unidos e União Soviética, eles assinaram em 63 um acordo que suspendeu esses testes atmosféricos, né, eles passaram a ser subterrâneos, e eu realmente não sabia que existia essa possibilidade, né, de ter os únicos testes atômicos realizados no Atlântico Sul que eu tenho conhecimento foram esses da Operação Argus, de 1958. Uma outra operação nessa região, uma detonação nuclear, eu não tenho conhecimento. Tem explosões nucleares da França, né, acho que eles fizeram na Argélia, em algum no Pacífico também, né, na França. Inglaterra, eu não sei exatamente onde eles fizeram, não me recordo aqui, mas eu acho que no Atlântico e principalmente nos anos 70, né, porque aí já não se realizava mais tantos testes atmosféricos, porque eles geram uma poluição, né, com a
a chamada precipitação radioativa, né, o fallout, que eles espalham, né, esses testes que os americanos realizaram nos anos 50, 40, 50, eles espalharam radiação pelo planeta todo, né? Sim. Então, as pessoas tomaram consciência disso, né, e no começo dos anos 60 foram proibidos esses testes atmosféricos. A França realizou, a China realizou, né, mas foram poucos, né? Os Estados Unidos realizaram milhares de testes, então uma parte deles atmosféricos, mas uma parte foi subterrâneo mesmo. Então eu não tenho conhecimento dessa, é uma novidade para mim essa possibilidade de ter tido uma outra explosão no Atlântico Sul agora nos anos 70, né, final dos anos 70. A teoria aí que é mais aceita é de que teria sido um programa de testes secreto de uma bomba nuclear em parceria entre África do Sul e Israel. Pelo menos é o que a gente lê aí, inclusive tem alguns livros que falam a respeito disso. Documentos que foram desclassificados dos Estados Unidos mostram que pelo menos parte da comunidade de inteligência não tinha conhecimento desse teste e realmente foi pega de surpresa. Mas aí a gente tem aquela questão de transferência de tecnologia ou de espionagem que pode ter acontecido de uma potência para outra. O próprio programa nuclear soviético espionou o programa americano, houve a espionagem contrária depois também. E Israel também é conhecido pelo seu serviço de inteligência extremamente eficiente. E aí o que se aceita, né, hoje é que teria sido uma parceria entre esses dois países para fazer esse teste, mas não existe ninguém que assuma responsabilidade a respeito disso. É um consenso de que sim, houve uma detonação nuclear ali, mas ninguém diz, olha, fui eu. Soltaram um negócio do elevador aqui, ninguém vai levantar a mão e assumir a culpa, mas tudo bem. Só um outro comentário a respeito de testes nucleares na alta atmosfera e mesmo no espaço. O professor tinha comentado sobre o cinturão de Van Allen, justamente é uma região que existe em volta da Terra e que naves espaciais, tripuladas ou não, usualmente precisam evitar, a não ser que seja realmente uma missão científica não tripulada que vai explorar aquela região, é preparada para isso. E explodir esses dispositivos em algumas regiões da órbita teria o intuito justamente de desativar os satélites que passam por ali. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, quisessem desativar satélites espiões soviéticos ou de comunicação soviéticos, sabendo qual é a órbita deles, eles poderiam fazer isso. E existem debates a respeito da viabilidade disso até hoje, viabilidade técnica, né? Porque justamente pelo tratado isso não poderia ser feito, apesar de que nem todas as potências nucleares assinaram esse tratado, mas aí a gente está falando de outra questão. O senhor encontrou no trabalho do senhor alguma ligação desses programas de testes que o senhor relatou com outros programas, mesmo de outras potências, mesmo que fosse no caráter técnico, de que eles pudessem ter aproveitado de forma direta o aprendizado que houve na Operação Argos, por exemplo, ou então com outras operações clandestinas que tivessem acontecido na América do Sul ou no Atlântico Sul e tivessem replicado isso em outro lugar ou outra época de forma parecida? Essas operações, né, esses testes na alta atmosfera, na verdade, eles também foram realizados pelos Estados Unidos no Pacífico, né? Você pode, eu não vou saber aqui exatamente o nome da operação, eu acho que é a Operação Dominic. Eles fizeram até o banimento, porque o banimento dos testes atmosféricos é a partir de 63. Uhum. Então, até 63, eu acho que foi em 62, os americanos explodiram bombas de hidrogênio. A gente não está falando agora de bombas de baixa potência, né? Porque essas bombas da Operação Argo, você viu aí, é 1,7 quiloton. Isso aí é um traque, né? É uma bombinha, isso aí. Mas eles explodiram bombas na classe dos megaton na alta atmosfera. Então, isso gerou problemas na comunicação mundial, né? Interferência em ondas de rádio, não sei o que, deu um negócio sério isso aí. Mas enfim, eles faziam, né? Essas experiências na alta atmosfera foram realizadas pelos Estados Unidos até 63, né? E aí também com outros objetivos. Aí eu não comecei a pesquisar, né, todas essas operações. Eu sei que elas ocorreram, mas eu me ative mais, né, a me aprofundar mais na questão da Operação Argos mesmo.
mas eu sei que eles fizeram. Com relação à questão do compartilhamento, eu acredito que dessas experiências eu acho que eles não compartilhavam. Eles compartilharam tecnologia militar com a Inglaterra para que a Inglaterra pudesse fazer a sua bomba atômica, né? Isso logo depois da Segunda Guerra, eu acho. Mas assim, com relação a esses experimentos, não. Eu acho que eles eram muito contidos com relação a isso. Mas esses testes que eu falei da alta atmosfera, dos anos 60, aí eles divulgavam. Esses testes eles foram divulgados. Na verdade, a Operação Argus foi a primeira vez que eles fizeram isso. Foi a primeira vez que explodiram bombas atômicas em altitudes tão elevadas. Então, a coisa toda de segredo era por causa disso. E também eles não estavam querendo fazer muito alarde, né, em torno disso, porque eles estavam prestes a assinar uma moratória de testes com a União Soviética, como de fato eles assinaram a partir de outubro de 58. Então, os testes foram em agosto e setembro, e em outubro eles iam entrar na moratória de testes. Né? Essa moratória de testes era moratória de testes atmosféricos e subterrâneos. Eles passaram até essa moratória, acho que foi até os anos 60, quando a União Soviética derrubou aquele avião U-2 lá no meio fazendo espionagem dentro da União Soviética, né? Aí o Khrushchev não ficou nada contente com isso e reiniciou os testes nucleares. A gente fez um episódio lá sobre o Harold Malmgren, aí tem aquela história que ele conta que foi num teste nuclear atmosférico em 1962 no atol Johnston, no Pacífico. Um teste chamado Bluegill Triple Prime. Esse era o nome da operação, do teste, eu acho. Não sei se era o nome da operação em si, mas é mais um caso de teste nuclear aí que agora não relacionado a histórias brasileiras, né, mas contado por americanos, que envolveria talvez supostos OVNIs. Mais uma situação semelhante. E nesse período, né, vamos nos localizar aqui no tempo, né? A gente está no período da Guerra Fria. Então, esse período da Guerra Fria, tudo era possível. Tudo que você imaginar que fosse possível era possível acontecer nesse período, né? Tem coisas relacionadas a testes nucleares que eu encontrei, né? Incrível, né? Você imaginar que os Estados Unidos utilizaram a própria população, soldados, como cobaias nesses testes, né? Sim. Eles colocaram essas pessoas em risco, né? Eles explodiam essa bomba em Nevada, lá aquele mesmo lá em Bikini, né, de 46. Então você colocava aquelas pessoas ali, né, aquelas pessoas elas estavam sendo testadas, né. Isso não é nenhuma teoria conspiratória, alguma coisa, né, que absurdo. Não, isso aconteceu, né. Inclusive, há relatos também comprovados de que os americanos utilizaram crianças órfãs, né, detentos, mulheres grávidas, em experiências com plutônio. Tem um livro, né, que é Os Arquivos do Plutônio, Plutonium Files, o sobrenome dela é Welsam. Eu não estou me lembrando do primeiro nome dela. É uma jornalista que fez um livro excelente sobre isso, né? Sobre essas cobaias, e são pessoas, são cidadãos americanos. Eles utilizaram, por exemplo, em Massachusetts, eles utilizaram crianças órfãs. Colocavam plutônio na aveia, no mingau de aveia, e dava para essas crianças. E eles monitoravam, né? O plutônio no organismo dessas pessoas até elas morrerem. Isso parece um absurdo, né? Mas isso foi liberado, né? Essa documentação, essa bomba, né? Estourou, né? Essa notícia estourou foi na época do governo Clinton. E ele fez um discurso, né? Ele pediu desculpa às famílias, né? Teve no Departamento de Energia, né? Que organização que fez isso? Que agência, que órgão do governo que estava envolvido nessa história mesmo? Que agência... Quem patrocinou a Aveia foi a Aveia Quaker, né? E as instituições eram MIT, né? Você tinha experiência feita pela UCLA, então eram instituições de ponta, né, que faziam isso, ligadas ao Departamento de Defesa. Então tinha um Departamento de Defesa, né? E assim, eram sempre pessoas institucionalizadas, né? Pessoas que não tinha ninguém por elas. No caso dessas crianças, eram crianças de orfanato que eles faziam isso. Faziam isso em detentos. Faziam isso em mulheres grávidas, né? No estado do Sul, que eu não vou me lembrar o nome do estado. Mulheres negras grávidas, né? Iam fazer o pré-natal e recebiam um coquetel para tomar, e esse coquetel continha plutônio. Nossa né? Senhora! Isso tá ilustrado. Não, e o interessante é o trabalho que essa jornalista fez. Eu lembrei agora o primeiro nome dela, é Elaine Welsam. Ela quis dar rosto, porque
Porque nos relatórios não aparece o nome das pessoas. Então foi que ela descobriu, em uma determinada dessas universidades, eles se referiam às pessoas como a primeira pessoa que foi injetada, a primeira pessoa que recebeu HP1, segunda, HP2, HP3 e assim por diante. E o HP era Human Product, produto humano. Então, produto humano número 1, produto humano número 2. E o trabalho interessante que ela fez é que ela deu rosto a essas pessoas, né? Ela conseguiu achar, através do histórico que tinha lá, as famílias, né? E ela conseguiu, coloca no livro, né, foto dessas pessoas. E conta histórias, assim, terríveis. E, assim, não é... A gente fala isso, né, eu imagino que... E isso aconteceu até os anos 70, né? Não tem experiências com doentes, né, de sífilis, que você simplesmente não tratava as pessoas, você deixava a doença se desenvolver no organismo delas. Sim. Eles faziam isso Isso é muito... Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, durante o período de 46, os americanos não prestaram ajuda médica às pessoas. Uhum. Isso não é possível. Isso tem artigo escrito sobre isso. É um fato histórico, né? É um fato histórico, exatamente. Então, você queria ver como se desenvolvia isso nas pessoas. Isso era uma experiência científica, né? Que as pessoas faziam sem nenhum constrangimento, né? Não tinha nenhuma coisa assim, né? Ética, moral, entendeu? A Guerra Fria, ela justificava tudo. Questões de segurança nacional, né? Na verdade. Então, as coisas mais absurdas aconteciam durante o período da Guerra Fria, né? Por isso é que quando se falou nisso, de repente ter essa possibilidade disso ter sido uma explosão atômica, não me assustaria, né? Se realmente isso tivesse acontecido. Porque o curioso é que nessa época, eu não sei se foi em 57, acho que foi em julho de 57, os americanos pegaram uma bomba atômica dessas de baixa intensidade, né? Depois vocês podem pesquisar, é a Operação Plum Bob. Eles colocaram 3 pessoas no solo e explodiram uma bomba atômica em cima dessas pessoas, desses voluntários. Eram pessoas da Força Aérea. E colocou, e tem essa imagem lá. Tem inclusive a imagem, foi feita uma imagem, não é uma fotografia, é uma imagem, foi filmado isso. Tem um avião que lançou um foguete. Dentro desse foguete tinha uma bomba atômica de baixa densidade. Esse foguete era o Genie, era um foguete destinado a destruir bombardeiros, né? Era um míssil antiaéreo, ar, lançado na direção, né? Você jogava uma bomba atômica, vinha uma leva de bombardeiros soviéticos, você jogava uma bomba atômica na direção deles para tentar destruir algum deles. Então, qual foi o teste que eles fizeram? Eles explodiram esse míssil, né? Em cima de 3 pessoas. Por que eles fizeram isso? Porque esses mísseis antiaéreos, eles iam explodir em cima de cidades, principalmente cidades canadenses, né? Porque esse ataque soviético se daria exatamente sobre o Canadá, né? Então, algumas cidades americanas também, se esses aviões estivessem passando, eles iam ser destruídos em cima de cidades. Essa bomba atômica ia explodir em cima das cidades. Então, essa foi, né, uma das justificativas para fazer esse teste. E tinha várias outras justificativas, né? Tô curioso para saber o que aconteceu com esses 3 caras aí. Eu acho que tem uma página eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar, que fala, eu acho que dá até algum esclarecimento, né, um encaminhamento sobre o que aconteceu com eles, né? Depois tem lá um obituário, parece que os caras viveram normalmente, né, suas vidas, né? Parece que não teve grandes problemas, não. Esse teste aí foi... olha só que louco. Era uma bomba nuclear, um dispositivo nuclear, que não precisava de autorização presidencial para ser detonado. Porque se houvesse o ataque por meio de grandes esquadrilhas de bombardeiros, como acontecia na Segunda Guerra Mundial, porque eram às vezes centenas de aeronaves decolando juntas e indo atacar uma cidade, uma instalação, alguma coisa, e você precisava de quantidade, porque a mira era horrível, né? Então, só uma pequena porcentagem das bombas ali realmente acertava o alvo, e também não eram todos os bombardeiros que sobreviviam até lá, porque eles eram atacados pelos caças que iam defender aquela região e tal. Então, caso isso se repetisse durante a Guerra Fria, os Estados Unidos poderiam ali, então, disparar uma bomba atômica por meio desse míssil antiaéreo, né? Como se fosse pensa em um Top Gun, na hora que o cara atira lá um míssil contra outro avião, mais ou menos aquilo, só que ele atira de vários quilômetros de distância, e esse míssil, ele vai ser detonado, ele vai detonar uma bomba nuclear bem no meio dessa esquadrilha, para que todos... Ele é não guiado. Guiado, ele atira, você mira naquele caminho, ele segue uma linha reta e explode. Mas ele não tem não é como um míssil que vai seguir algum rastro de calor, alguma coisa de radar, não. Ele é um míssil burro, né? Você aponta, ele vai, quando chega o ponto lá, ele explode. Justamente, você só aponta ali na direção, você sabe qual é a distância que você tem que estar pelo tempo ali que o foguete fica acionado. Mas a ideia era justamente poder detonar ele
dentro dessa esquadrilha inimiga para que todas aquelas aeronaves adversárias fossem destruídas, ou pelo menos a maioria delas, e aí os caças pudessem completar o serviço. E realmente seria em cima do Canadá, porque era por onde eles viriam. Isso. Então é bizarro. Assim. Eu tenho certeza que se a gente começar a falar aqui sobre essas bizarrices da época da Guerra Fria, especialmente envolvendo tecnologia nuclear, testes que foram feitos com pessoas... Nossa, a gente fez aqui um episódio sobre o MK Ultra. Nossa, a gente ouve e passa mal até. Então, enfim, acho que aí a gente pega outro dia aí pra falar dessas coisas, senão a gente vai embora aqui e aí os ouvintes reclamam com a gente. Pô, mas aí vocês querem fazer episódio de 3 horas? Querer a gente quer, mas a gente sabe que, né? Enfim. Não tem saúde mais pra isso. Aí não tem saúde e os nossos relacionamentos também não vão sobreviver. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Professor, para a gente poder caminhar para o final, só antes para o pessoal entender, fazer uma ligação para quem é ouvinte novo, episódio 19 do podcast O Contato, Eduardo Oliveira nem fazia parte da equipe ainda, nós fizemos um episódio sobre bombas nucleares e OVNIs. Então fica aí a pulguinha atrás da orelha, se tudo isso que o professor pesquisou, esses avistamentos que foram vistos ali no sertão, após esses testes, realmente não eram OVNIs fazendo algum tipo de pesquisa ou alguma coisa assim, porque foi o que a gente acabou levantando em vários outros casos, em bases nucleares, e tem vídeo de OVNI desativando ogiva, enfim. Inclusive esse caso da Bluegill Triple Prime, que a gente trouxe recentemente, enfim. Então existem vários registros envolvendo armas nucleares e OVNIs, tá? Então, para quem não ouviu também o episódio 19 do nosso podcast, vai lá, que foi um papo bem legal também. É um dos episódios mais ouvidos nossos até hoje. E, professor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse do seu livro, né? Já comentou mais ou menos sobre ele lá no começo da gravação, mas que o senhor trouxesse aí a questão do O Mundo na Era Atômica, né? Então, onde que o pessoal pode adquirir esse livro? Se ele ainda está disponível para quem quiser ler, como é que é? O livro está disponível na Amazon, né? Foi publicado agora recentemente, né? Já está com 2022, 2023, uma coisa assim. Eu não estou me lembrando exatamente, acho que foi final de 2022. E o livro é exatamente, né? É o produto da tese de doutorado, que pegou muito, né? Dessa questão, que me ajudou muito. Toda essa pesquisa que eu fiz sobre a questão dos testes foi muito importante, dessa questão desses testes atômicos, né? Porque isso fez com que eu olhasse para o conceito de Guerra Fria com uma outra perspectiva. Então, eu não ficava mais tão preocupado em só fazer aquele relato lá, né, da questão da disputa ideológica, né, da questão dos acordos militares. Não, eu queria saber o que acontecia do ponto de vista operacional. Acho que foi isso que fez com que eu conseguisse encontrar muita coisa interessante, inclusive as coisas que eu coloquei aí no livro, né? Então, o livro ele tem 4 capítulos. Primeiramente, eu vou discutir essa questão do papel do Brasil, né, a partir da Segunda Guerra Mundial até os anos 60, a gente tem um declínio, né, da importância estratégica do Brasil com o fim da Segunda Guerra Mundial. E eu falo que a gente experimenta um momento de muita importância estratégica na Segunda Guerra Mundial, quando você olha para a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista operacional. Então, o Brasil, especificamente aqui a região do Nordeste, a base de Parnamirim, em Natal, né, tinha uma atividade, a maior base americana fora dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi a base de Parnamirim,
no Natal. Então, a movimentação militar foi muito intensa, né? Só que quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente praticamente não fala isso. A gente fala dos pracinhas, né? Fala da força expedicionária, fala dos submarinos, né? Alemães que foram afundados aqui na costa brasileira. Mas Natal, né? Essa base americana parece que passa ao largo, assim, da análise, né? Às vezes, muitas vezes, em nenhum livro didático, né? Você encontra isso. Inclusive, vocês sabem, né? Que teve um acordo, né? Com o governo brasileiro, com o governo dos Estados Unidos, para que cedesse essas bases, né? Que ficam no Nordeste. E se o Brasil não cedesse, tinha um plano de invasão, né? O Nordeste seria invadido. Isso também não é nada conspiratório. Isso aí tem o plano. Eu tenho esse plano, né? Eu consegui esse plano no Arquivo Nacional, lá em Washington. Um plano de invadir mesmo, né? Se ou o governo Vargas cedia, ou então ia tomar o Nordeste brasileiro. E assim, aí depois da Segunda Guerra Mundial tem esse declínio e depois eu mostro que os Estados Unidos voltam a ter interesse pelo Brasil por conta de Fernando de Noronha, que aí Fernando de Noronha é um capítulo à parte também desse livro, né? A questão da necessidade que os Estados Unidos tinham de ter uma estação de rastreio de mísseis, de foguetes e mísseis em Fernando de Noronha para o desenvolvimento do míssil balístico intercontinental, que é conhecido como a arma suprema da Guerra Fria, porque mísseis balísticos você não tem defesa eficaz contra míssil balístico. Eu falo de renascimento estratégico, né? O Brasil recupera a importância estratégica, tanto ou maior do que tinha na Segunda Guerra Mundial, devido a Fernando de Noronha, porque os americanos precisavam, era essencial. Eu tenho material do Departamento de Defesa que fala sobre isso, e o governo dos Estados Unidos, o governo americano, né, estava disposto a dar o que o Brasil quisesse em troca da cessão temporária de Fernando de Noronha. Porque não tem alternativa, eles precisavam de uma base fixa de rastreamento para poder monitorar esses testes que eram feitos com o míssil balístico intercontinental. A parte final do livro eu vou falar sobre a questão do urânio, que se falava muito, que a gente pensa, né, que tinha muito controle sobre essa questão, né? O urânio era o combustível da era atômica, foi o urânio. E na imprensa, né, na época, eu descobri que existia muito essa coisa, um certo nacionalismo exacerbado, assim como se o Brasil fosse, né, um grande fornecedor de matéria-prima para os Estados Unidos, de urânio, não sei o quê, mas na verdade não. Os Estados Unidos eles procuravam urânio no mundo todo, e lugares que tinham um pouco mais de dificuldade, né? Porque aqui a gente tentava negociar essa questão do urânio, então eles procuravam países que fossem mais, vamos dizer assim, fáceis, né? De você conseguir essa... E na verdade o maior cuidado que eles tinham, não apenas com relação ao urânio, mas outros minerais estratégicos, era que esse país não comercializasse com os países da chamada cortina de ferro, a União Soviética e os seus satélites. Então você via que existia um frisson muito grande, né, com relação a essa questão do Brasil ser uma potência, né, no que se refere ao fornecimento de urânio para os Estados Unidos. Então, na verdade, o Brasil não conseguiu nenhum destaque, né, como conseguiu na Segunda Guerra Mundial, a partir da posse dessas reservas de urânio. Falo também um pouco sobre o programa nuclear brasileiro, né, que a gente sabe que foi sabotado, né, pelos Estados Unidos, isso já nos anos 50. Tem vários exemplos da questão das centrífugas, né, que a Alemanha o Brasil importou da Alemanha, isso foi barrado, essa importação. Eu falo um pouco sobre tudo isso, né? E o legal é falar sobre isso a partir da visão dos Estados Unidos, né? Porque essa documentação é toda a documentação do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado, então é interessante, né? O olhar que eles têm sobre isso, né? O olhar que eles têm sobre o programa nuclear brasileiro. Eles não entendiam por que os cientistas cariocas não podiam trabalhar com os cientistas paulistas, porque tinha uma rivalidade, né? E eles incentivavam, na verdade, essas intrigas. Você sabotava o tempo todo, né? Acho que vocês sabem do que eu tô falando. Até hoje. Bolacha e biscoito até hoje é um problema. Bom, meus caros, tá aí, tá feita a resenha, né, do livro do nosso professor. O link estará na descrição do episódio para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto referente à questão atômica, né? A era atômica do nosso Brasil, né? Em que o mundo viveu da Guerra Fria. Muito bem, eu quero agradecer ao professor Tácito por estar aqui com a gente, né? Foi esclarecedor demais, tá? Foi muita coisa, muito maneiro o papo. Eduardo está regozijando, não sei como é que fala, né? Com tanta informação. E eu quero que você, meu caro Eduardo Oliveira, comece as considerações finais ao nosso professor. Bom, eu acho que a gente só precisa realmente agradecer pelo conteúdo que foi agregado aqui hoje. Não é para ser repetitivo, mas o ouvinte ouviu isso. O ouvinte ouviu é dose, né? Mas o ouvinte ouviu isso no episódio passado, que é uma das melhores coisas que esse podcast trouxe para minha vida, foi a oportunidade realmente de conversar
com pessoas que verdadeiramente são especialistas em temas que nós nos interessamos muito. E eu considero que esse episódio reflete isso muito bem. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço ao Gustavo, ao Vinícius, ao Eduardo, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição do podcast sempre que eu for chamado. Ih, não fala isso não. Ô, professor, o Eduardo, ele participou com a gente no começo do podcast, ele participou 3 vezes. Aí... aí já era. Aí já era. Queria agradecer o professor aí. Professor não é à toa, né? Deu aula mesmo. Valeu, professor Tácito. Obrigadão, foi um prazer falar com você. Mais uma vez, muito obrigado e o prazer foi meu. Tá aí, meus caros, como disse o Guto, mais uma aula. Fazia tempo que a gente não tinha uma aula dessa aqui, né? Que esse é aquele tipo de episódio que é pra ser guardado, apresentado em aulas, em teses e... se você entrar no Spotify, ali embaixo vai ter um certificado pra você baixar, sabe? Exatamente. Depois desse aqui vai ter um certificado da história atômica do nosso de 2 Brasil. horas pra você. Muito bom. Você que é aluno de graduação aí, precisa de horas complementares, clica no link aí e pega o seu certificado de 2 horas. É praticamente isso aí, praticamente isso. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.